Esse é o momento que a gente entra na presença dele, já estando na presença dele, com ele já estando presente. Para aqueles que um dia andavam perdidos, para aqueles que um dia andavam buscando ao que pudesse saciar o vazio da sua alma, pudesse saciar, preencher o vazio que ele sentia, que ela sentia, que ele tinha, que ela tinha dentro de si. E vivia pelo mundo como ovelhas desgarradas que não tem pastor. E outros que eram totalmente perdidos mesmo. Estavam perdidos. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Mas ele nos encontrou. Ele nos achou. E o bom do coração de Deus é que ele não se contenta só com já tendo 99. Ele vai atrás de uma que se perdeu. Uma sequer que se perdeu. Então, neste momento, saiba que se você está perdido, o Senhor vai atrás de você. Se você está perdido, perdida, se sentindo triste, vazio, vazia, perdido nesse mundão tão moderno de hoje em dia, com tantas coisas que podem aparentemente, mas somente aparentemente, encher o seu vazio, mas é como um saquetel furado que logo esvazia, e o vazio volta de novo, no meio de tanta tecnologia, de tanta coisa, de tanta tecnologia, tanta coisa nova, tanta coisa pós-moderna. Mesmo assim, existem aqueles que mesmo assim se sentem vazios, vazias e buscam algo mais no Senhor. E como que eu sei? Porque eu já fui assim. Aqui é a palavra de pecador para pecador, de alguém que entende, alguém que era vazio, que vivia faminto de algo que pudesse saciar o meu vazio. E esse alguém encontrou, mas esse alguém encontrou a fonte das águas da vida. Este alguém encontrou o rio que flui dele. E a única diferença agora é que esse rio jorra de dentro de mim para todos nós. A única diferença agora é que essas águas que eu bebi, eu me vejo como um pecador mostrando para o outro pecador o caminho. E Jesus é o caminho. Eu me vejo um mendigo mostrando para o outros mendigos aonde encontrar pão. E Jesus é o pão da vida. Sem mais delonga, nós estamos aqui nessa live, nós do reino, do Movimentando o Reino dos Céus na Terra. Queremos ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Então, sem mais delonga, abra aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E hoje nós vamos falar de um tema que tem sido muito moderno nos dias de hoje, né? Um tema que tem sido bastante moderno. Recentemente nós temos visto as coisas, as pessoas se escandalizando, o evangelho em si sendo queimado, sendo muito mal representado. Nós vemos uma gana de cristãos famosos que tem arrebatado multidão, chamado a atenção para si, mas na sua caminhada, dado momento, tem escandalizado também. Por quê? Porque eles são maus? Todos nós somos maus. A palavra diz que todos nós estávamos destituídos
Romanos 3:23, separados da glória de Deus, todos nós temos uma natureza pecaminosa e é contra isso que nós temos que nos policiar todos os dias, porque o pecado vem, se influenciar pelo mal é muito fácil do mal nos ganhar, porque a nossa natureza é pecaminosa, como disse Davi, em pecado concebeu minha mãe. E é por isso que Jesus disse, estais prontos a todo tempo, vigiai. Por quê? Porque a carne é fraca, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Estais firme. E é por causa, talvez, de uma não observância da palavra que nós vemos então os escândalos vindo, desses cristãos que se tornam artistas, conhecidos, famosos, célebres, e dado momento, de repente, de exemplo que eram, da noite para o dia, passam a ser não mais exemplos, assim criticados. E aí vem os escândalos, as falácias, vem aquilo tudo. Eu vou falar hoje, o tema é sobre aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Nós vemos isso nos artistas cristãos que nós temos. Recentemente, agora teve, há pouco tempo, agora da Priscila Alcântara, A Priscila Alcântara, que enquanto aquela outra menina lá, que não é nem cristã, estava fazendo live cantando músicas gospel, que não é cristã, Anitta. Aí vem a nossa irmã querida, Priscila cantar A Lua Me Traiu, E isso causou um alvoroço, tem causado um alvoroço. E não é só isso, mas outros, nós temos visto os escândalos vindo, Eu confesso que eu tinha um pastor que eu seguia, que eu via ele pregar, para mim era algo tremendo. Mas depois que eu vi ele dançando funk no Instagram, aí já não... perdi todo aquela referência. Porque no mundo que nós estamos vivendo, nós buscamos referência sim, em pessoas de Deus. Porque eu sei que alguém pode dizer, mas espera aí, olha para Jesus. Ok, devemos olhar para Jesus sim. Mas é por isso que eu gosto do apóstolo Paulo, porque em meio à bagunça, em meio à discussão, em meio a tanto alvoroço, em meio à confusão, ele se colocou, se prontificou em não só exortar, mas ele também se colocou como exemplo. Porque quando ele diz, aquela multidão que estava ali, dizendo um que era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro, e quando ele se coloca, ele diz... ele diz, Apolo pregou, Pedro pregou, Apolo regou, mas quem deu a semente foi Deus. Ele vai falar sobre Jesus e ele diz, então, chamando a responsabilidade para si, se colocando como referência. Ele diz, sede meus imitadores, sim, conforme eles diziam que eu sou do apóstolo Paulo, ok? Sou discípulo do apóstolo Paulo. Ele diz, sim, sede meus imitadores, sim, mas toma aqui, toma essa, mas sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Agora, se você não imitar Jesus, não vem dizer que você é meu discípulo, porque você não é. Porque, primeiro, a referência é Jesus. Mas, em meio à confusão, eu gosto do apóstolo Paulo porque ele se colocou como uma referência de como ser parecido com Jesus. E nos dias de hoje nós procuramos essa referência. O mundo procura essa referência em alguém que possa ser parecido realmente com Jesus. E parece que a gente, quando encontra, encontrei alguém que se parece. Aí nós vemos que não é tão parecido assim. Não é tão discípulo assim, não é tão de Deus assim, não é tão do reino assim, E aí vem os escândalos. Eu citei a texto-chave, que é Tiago, capítulo 4:4, mas eu não li, mas eu vou ler.
já dada essa introdução, uma pré-introdução, eu disse que nós temos como tema principal: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Tiago ele vai escrever aqui a origem das contendas. Como título, se você for ler aí, capítulo 4, título, a origem das contendas. E no versículo 4 ele diz, ele estava repreendendo, sabe? Na igreja, ele estava repreendendo. E ele vai dizer no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou supondes que vã afirma a Escritura, é que com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ele deixa um ponto de interrogação. E é só até aqui. Nós vemos o Tiago dizer que no versículo 4, na parte B, que ele diz: aquele que, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Isso é algo que é bem claro, né? Se você quiser ser amigo do mundo e amigo de Deus, não dá, ok? Não dá, tá bom? Eu sei que nós temos vivido um evangelho moderno e é por isso que essas pessoas que eu citei nomes aqui, eu não culpo, eu não vos culpo. Talvez seja por causa do evangelho que tem consumido aí. Talvez seja por causa do que tem ouvido, como tem sido ensinado. Porque a maioria das pregações hoje em dia, elas não são cristocêntricas. Uma pregação onde Cristo aparece no início, no meio e no fim. Quando a gente deixa de ouvir uma pregação cristocêntrica, aí é que tá, aí é que vem os perigos, porque a gente passa a parcializar, a relativar, a palavra exata é essa, tudo, né? Ah, eu sou cristão, mas não tem nada a ver, eu curti a Anitta, é relativo. Não, eu sou cristão, mas não tem nada a ver eu ir no Lollapalooza. É relativo. Não, eu sou cristão, mas não tem nada a ver eu cantar A Lua Me Traiu. É relativo. Não, eu sou cristão, mas não tem nada a ver eu ir ali no FM o dia cantar pagode no meio do... Não, é relativo. Eu sou cristão, mas não tem nada a ver eu curti, né, certos rudimentos do mundo. É relativo. Por causa das pregações do homem, é que nós temos visto tantos escândalos, porque as pessoas crescem naquele evangelho terreno, deixando de realmente consumir um evangelho genuíno de Cristo Jesus, e aí elas ficam parecidas com o mundo, e elas caminham no rudimento do mundo, né? Não se encaixam naquilo que diz em Romanos 12. Não vos conformei, não vos amoldeis ao padrão do mundo, mas revolucionai-vos com sua mente. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm relativado tudo, e isso tudo tem acontecido, tem sido trabalhado pelo inimigo, pelo príncipe deste mundo, dentro da igreja. Ele tem trabalhado isso dentro da igreja, dentro do gospel, de uma maneira sutil. Bem sutil. Hoje é muito fácil você encontrar perfis na internet onde a pessoa é cristã, mas ela curte, é fã de Anitta, por exemplo. Ela é cristã, mas ela é fã de Beyoncé, né? Ela é muito comum você ver nos status de uma pessoa que tem um perfil cristão, ao mesmo tempo que aquela pessoa compartilha uma música, por exemplo, de Tom Carfe, e ela bota lá, porque eu te amei, né? Na cruz estava a te guardar, porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É lindo, você ouve lá
no status dela. Nossa, que bacana, que louvor lindo. Só que ao mesmo tempo, essa mesma pessoa é a mesma pessoa que ouve, por exemplo, Kevinho. Né? Kevinho. Aquelas músicas de funk, sabe? Assim. A mesma pessoa que ouve, por exemplo, Priscila Alcântara, tá ouvindo lá, né? Na Espírito Santo, não, bacana, né? A mesma pessoa que tá ouvindo também, que compartilha no seu status, logo em seguida, a Raba. Esqueci até a letra da música. A Raba. Meu popô vai dar nocaute, né? Daqui a pouco eu vou fazer o que eu fiz com o outro. Tá me olhando? Né? Ninguém manda nessa raba. E são perfis que são cristãos. Eu tô falando de... É comum você entrar nas redes sociais e você ver perfis que são cristãos. Por quê? E tantas outras coisas. Como a mesma pessoa que tá curtindo Gabriela Rocha. Bota no status a música da Gabriela Rocha. É a mesma pessoa que coloca a música da Ludmilla. Tô vendendo a verdinha a R$1. E o perfil é cristão. Mas se você for parar para perceber, eu não culpo essas pessoas, mas assim o evangelho que elas têm ouvido do homem. Porque se não prega mais um evangelho cristocêntrico, sabe? Talvez porque não seja mais tão interessante, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, você fica meio que impopular. Você fica quase que um Paulo Júnior da vida, não é verdade? Mas o problema ainda não é esse. O problema é que quando a gente olha para a palavra, a gente vê o quanto a palavra é verdadeira. Porque em Tiago 4,4, no versículo 4, parte B, ele vai dizer que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se você é amigo do mundo, naturalmente, automaticamente você se constitui inimigo de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Não dá. E o problema não é nem querer ser chato. O problema não é que você não pode viver, sentir alegria. O problema não é isso. O problema é que dessa fonte não dá para jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Sabe? O problema é onde você sente mais prazer. Entende? Por quê? Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E são esses rudimentos do mundo que vai entrando na gente, e quando a gente vai ver, nós estamos distante do Pai. E distante do Pai, uma vez distante, nós se tornamos pessoas com presas fáceis, pessoas, por exemplo, deprimidas, depressivas, vazias. Por que será? Porque o inimigo não tem nada de bom que seja realmente bom para nos oferecer. Não tem. Não tem. O inimigo, ele nos ilude. Ele não vai nos ludibriar as nossas almas. Ele vem para nos ludibriar. Porque todo o rudimento do mundo em si, eles são vazios. Se você olhar, observar para eles são vazios. Porque olha para você poder ver o contraponto nessa história. Porque enquanto a Anitta estava cantando gospel e falando dos tempos quando ela era mais nova e que ela ia para a igreja com a avó dela, talvez eu sinto ali que o Espírito Santo já estava querendo, já vem querendo trabalhar no coração dela, falar com ela só estava procurando, ela só precisa de uma referência. E aí talvez aquela pessoa que poderia ser referência na vida dela, estava na outra live cantando A Lua Me Traiu. Você percebe que as pessoas do mundo, elas são vazias. E elas procuram ser referências. Sabe? Essa é a grande verdade que a gente vê no mundo. Nas pessoas que procuram nos cristãos referências
para ter paz. Em meio ao caos, em meio à tristeza, a tantos desafetos, a tantos desamores, a tanta maldade, a tantos enganos no mundo, e as pessoas procuram no cristão referências, sabe? E antigamente se encontrava essa referência com muita facilidade. A gente olhava assim e via que realmente o cristão tinha algo diferente. Mas parece que com o passar dos anos, nessa polarização que está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil, onde esse Estado laico, e tudo é laico, e passaram a laicizar, né, a palavra de Deus também, né, passaram a modernizar a palavra, a trazer um outro evangelho, um evangelho do terreno, né, um evangelho de egocêntrico, um evangelho de autoajuda, não de transformação. Aí parece que os cristãos perderam referências, estão perdendo referências de cristãos. E aí nós vimos isso. O que antes dizia na palavra, de maneira clara, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não era relativo, isso era sério. Romanos 12, aquele que não andei segundo o padrão do mundo, não vos amoldei. Isso era sério, não era relativo. Aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, isso era sério. Mas parece que nos tempos de hoje passou a ser relativo. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus, ele não mudou. A palavra não mudou. Jesus não mudou. Deus, ele não mudou. Deus, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Ele será. Porque ele é o que é, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. E ele vai dizer que céus e terra passarão, todas essas coisas passarão, mas a minha palavra não passará. Ele não mudou. As pessoas é quem mudaram. As pessoas é quem estão mudando. O mundo está mudando. O evangelho do homem é que tem mudado. Mas o evangelho de Cristo, ele continua sendo o mesmo. E o Espírito Santo, ele ainda fala aos corações. O Espírito Santo, ele ainda fala aos corações dos contritos e aquebrantados. Jesus, ele ainda é o bom pastor que vai atrás das ovelhas que se perderam ou que estão se perdendo. E ele, como bom pastor, ele fala às suas ovelhas, e as suas ovelhas, que são suas ovelhas, reconhecem a sua voz. Reconhecem a sua voz. Ele diz, eu sou bom pastor, e eu dei a vida pelas minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem quando eu estou falando com elas. E nessa ministração, Deus, ele está falando com a gente dentro do nosso coração, do nosso espírito, na nossa alma. E a pergunta que não quer calar é: de quem você tem sido amigo? Qual tem sido os seus desejos, as suas paixões? Onde você tem sentido prazer? Qual tem sido aonde tem sido a sua alegria, o seu momento? Aonde você sente mais atração? Com o que você tem sentido mais atração? O que tem te atraído mais? O mundo ou a presença de Deus?
Aí se você disser para mim assim, não, eu tô mais ou menos, sabe? Eu tô que nem a lua me traiu, né? Eu estou que nem a lua me traiu, assim, sabe? Eu tô que nem... Ou se você dizer para mim, sabe? Não, eu tô que nem a lua me traiu, assim, mas, né? Eu tô que nem a lua me traiu. Aí eu posso dizer para você carinhosamente que você está com problemas, com sérios problemas, se quiser realmente entrar no reino dos céus, se quiser realmente ser de Deus. Por quê? Porque você não pode ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá. Ele mesmo disse, não dá para servir a dois senhores, porque você irá amar, agradar mais um e irá desagradar o outro. E qual que você tem agradado mais? Qual que nós temos agradado mais? Mas ainda bem que você está tendo a oportunidade de ouvir uma ministração como essa, o Espírito Santo falando no seu coração. Aí se você também me dizer assim, não, mas eu já tô igual... Eu tô igual a Anitta. Eu tô me lembrando, eu tô uma pessoa saudosa, me lembrando com saudades dos tempos, sabe? Como era bom quando eu caminhava na presença. Como era bom, sabe? Eu tô igual a Anitta, eu tô saudosa, eu tô com saudades de estar na presença do Pai. Eu ando com saudade de novo de estar na presença de Jesus. Eu ando com saudade de novo de estar caminhando na presença do Senhor Jesus, aonde eu era feliz. Sabe? Era tão bom. Era tão bom. Sabe, se você é esse tipo de pessoa, essa segunda pessoa que você diz isso pra mim, se as tuas palavras para mim é isso que você acabou de ouvir agora, você diz, eu ando com saudades, tenho vontade de voltar, só que eu não tenho força, mas eu quero voltar a caminhar, eu quero voltar a sentir, eu quero de novo andar na presença dele, onde ele me abraçava, eu abraçava ele, aonde... Deixa eu te dizer que você está correndo um sério risco de ser também, não diferentemente da lua me traiu, você também está correndo um risco de ser também abraçado por ele. Porque ele também procura pessoas como você, sabe? E assim também como ele procura pessoas como a lua me traiu. Porque quando eu leio a passagem Lucas 16 do filho pródigo que Jesus conta no finalzinho da história, o filho mais velho que estava na casa, que não havia saído, ele demonstra ter falta de conhecimento de quem é o pai. Ele demonstra ter falta de conhecimento de quem é o pai. Ele serve ao pai há anos, mas ele não sabe o mínimo, não conhece o mínimo do coração do Pai. Como ele realmente é bom. Nós vamos ver isso. Então, mas mesmo assim, os dois são abraçados, os dois são sarados. Tanto o menino que saiu e voltou, quanto o que já estava dentro, mas estava mais perdido do que o que estava fora. Os dois foram sarados por ele. Foram abraçados, curados, acalentados. Foram transformados. A palavra que eu tenho para você é um evangelho de verdades que traz reconciliação, do ministério de reconciliação com Deus. Que você não se engane, não falhe, não venha falhar em pensar quem Deus é. Quando de repente você pode pensar que você está conhecendo Ele, que você o conhece e de repente você se veja em maus lençóis. E para você que
saiu, está voltando, está chegando, está querendo voltar, você está saudoso, saudosa, deixa eu dizer uma coisa para você, o Pai te espera de braços abertos. Esse momento é oportuno, os sinais dos tempos estão aí, as coisas estão acontecendo, a palavra está se cumprindo, o amor se esfriando, os escândalos, tudo vindo, tudo acontecendo, mas ao mesmo tempo ele também continua falando, as pessoas mudaram, as épocas têm mudado, mas ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo longânimo, ele continua sendo misericordioso, ele continua procurando pecadores como eu e você. E é claro que a palavra dele não é uma palavra assim, de massagem de ego não, sabe? Porque para finalizar, eu parei no versículo 6 do capítulo 4 de Tiago. Mas eu vou voltar ao versículo 5, onde ele deixa um ponto de interrogação. Quando ele diz, começa em duras palavras, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ponto de interrogação. Pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ok? Ponto. Versículo 5. Ou supondo que é em vão afirmar a Escritura. Com isso, saiba você que com ciúme que por nós anseia o Espírito. O Espírito Santo tem ciúme dos seus. Ele anseia por nós. Ele sente ciúmes, não é à toa que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Versículo 6 antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo. Saiba você que essa palavra, ela é uma palavra de salvação, de libertação. Deus, ele repreende aquele que ele ama, aquele que ele o ama. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes e quebrantados de coração. Versículo 7, então, ele vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, tantos vós, sujeitai-vos a Deus. Mas resisti ao soberbo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. E a frase que termina, todos nós sabemos. É aqui que se encontra aquela frase muito famosa que as pessoas gostam de parafrasear, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que é assim que termina. Mas primeiro ele diz, sujeitai-vos a Deus. Deixai-se serem sujeitos a Deus. Sabe? E ele diz, chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. É mais ou menos aquilo que acontece entre o filho mais velho e o pai, revelado por Jesus em Lucas 16, da parábola do filho pródigo no finalzinho. O erro do filho é porque ele estava perto do pai, mas não estava. Estava distante. Ele achava que conhecia o pai, mas ele não conhecia o pai. Mas ele precisou chegar um pouco mais para perto. Talvez o menino que saiu conhecia mais o pai do que o filho que ficou. Porque para o menino poder voltar para os braços do pai, ele teve que saber qual poderia ser, pensar, imaginar, né, deduzir, conhecendo o pai, então, qual seria a reação do pai. E na história do menino, você vê que o menino diz, mas o meu pai é bom, porque até os empregados do meu pai vivem bem. Esse é de alguém que conhecia o pai, sabia o que o pai é.
O pai é bom, é de alguém que olhava para o pai e sabia que poderia voltar, porque as oportunidades, as chances de ser perdoado por conhecer o pai era de 99% a 100%. Bastava apenas ter um coração contrito e aquebrantado. E o menino mostra que conhecia mais o pai. O que saiu conhecia mais o pai do que o que ficou. O que ficou estava perto, mas estava longe ao mesmo tempo. Mas ambos, os dois erraram com o pai, ok? Mas o pai, ele é bom. Porque ele chamou os meninos e conversou com os meninos, conversou com os seus filhos. E nos dias de hoje, o pai ainda continua chamando os seus filhos e conversando com os seus filhos. Porque ele diz, chegai-vos a Deus, chegai-vos a mim, e ele se achegará a vós, eu me achegarei a vocês. Purificai as mãos, pecadores. E vós que são de ânimo dobre, limpai o vosso coração. O pai, ao mesmo tempo que ele chama para perto, ele não é aquele que amassageia o ego, não, tá? Mas ele diz, afligi-vos, lamentai-vos, chorai. Convertei os vossos risos em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vos exaltará. Oh! Você precisa entender que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é um Evangelho que nos constrange, sim. Mas o mesmo Evangelho que nos constrange é o mesmo Evangelho que nos transforma, que nos liberta. O mesmo Evangelho que nos constrange é o mesmo Evangelho que nos salva. Todas as vezes quando Jesus dizia arrependei-vos, não era porque ele era ruim, mas ele dizia arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Todas as vezes quando Jesus dizia arrependei-vos é porque ele tinha algo melhor para apresentar. Ele tinha algo melhor. Que você não deixe ser levado pelas vãs filosofias deste mundo, os rudimentos desse mundo. Que você não se deixe ser levado pelo evangelho do homem que apenas aprisiona a sua alma, tem a sua alma suspensa. Que você não se deixa ser levado pelo evangelho do homem, esse evangelho, esse fermento, aonde faz com que nós sejamos 2 vezes merecedores do inferno, porque ele diz, fariseus hipócritas, vocês rodam o mundo todo pregando o suposto evangelho, e quando encontra alguém, vocês transformam as pessoas 2 vezes merecedores do inferno. O evangelho do reino, ele é um evangelho que nos traz para perto. O evangelho do reino é um evangelho que tem ciúmes de mim, de você, de nós. E quem tem sido o seu amigo? De quem você tem sido amigo? Você tem sido amigo do mundo ou amigo de Deus? Você tem andado segundo os rudimentos do mundo ou você tem andado segundo os rudimentos do reino? Porque o mesmo que diz isso para você, que te constrange, é o mesmo que te chama de amigo, né? Ele diz, amigos, não vos chameis mais de servo, mas te chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Você percebe o grau de amizade? É por isso que ele pede que nós sejamos amigos dele, porque ele é de fato verdade nosso amigo. Você já traiu um amigo? Você já errou com um amigo? Eu já cometi erros com amigos, mas eu fiquei tão triste, porque realmente, de fato, de verdade, aquela pessoa era um amigo, aquela pessoa era uma amiga, e eu errei.
ruim ter esse sentimento, ao mesmo tempo é bom. Porque quando a gente tem esse sentimento, pior é não ter esse sentimento de saber que você errou. Porque quando a gente tem esse sentimento, a gente sabe que a gente pode acertar. A gente pode se reconciliar. A gente pode chegar e pedir perdão, reconhecer. Se você está andando segundo rudimentos do mundo, através dessa ministração, deixe o Espírito Santo falar com você e que você possa levar sua voz, seu pensamento a Deus. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, minha amiga. Guarda o teu coração, meu amigo. Guarda o teu coração, jovem. Guarda o teu coração, mulher de Deus. Guarda o teu coração, homem de Deus. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a saída da vida. Para que você não se veja embaraçado pelas coisas, as consciências da carne, os desejos, os rudimentos. Ele diz, filhinhos, o inimigo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, como uma besta fera, pronto, tentando tragar alguém. Nos dias de hoje é tão difícil você ouvir uma ministração orgânica, onde nós sentimos a atmosfera do Espírito Santo e na palavra ministrada sentirmos o nosso coração queimar. Porque quando a gente ouve Ele falando aos nossos corações, o nosso coração queima, porque foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. Sabe? Pareciam estar tão dispersos, esqueceram da palavra. Mas quando Jesus começa dizendo, sabe, explicando, e depois ao convidá-lo a entrar, a cear, no partir do pão, eles reconhecem que era um mestre. E ele some, desaparece. Mas os corações deles queimavam, eles diziam, porventura não queimavam, não ardiam os nossos corações enquanto ele falava com a gente. Que nessa noite não seja movimentando o reino, falando ao seu coração, que seja o próprio Cristo falando aos corações dos seus, ao seu coração também. Porque ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz.